Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre psicologia e sentimento. Este, acredito, seja o terceiro vídeo que estamos abordando sobre psicoterapia. E isso é muito importante porque, embora a psicoterapia hoje seja muito mais difundida, ainda tem muitas pessoas que não sabem direito exato, não sabem bem o que é psicoterapia e o que ela faz, né? Muitas vezes a pessoa pensa que a psicoterapia ela é para que o psicólogo ou o psicoterapeuta ele tire a pessoa do sofrimento que ela está vivendo. E na verdade não é isso, não é? E nós vamos conversar um pouco mais a respeito da psicoterapia, tentando esclarecer o melhor que nós pudermos a respeito de uma forma de tratamento que é realmente, atualmente, né, com todos os recursos que nós já possuímos, muito eficaz no sentido de auxiliar muita gente a superar os sofrimentos que estão vivenciando. Bom, mas antes de continuarmos, né, solicito a você que se inscreva no canal, né, e clique também no sininho de notificações, porque você será avisado das nossas próximas postagens, né? E ao final do vídeo, clique em gostei ou não gostei, dependendo do que você achar do conteúdo do vídeo, ok? Então vamos lá. Bom, a respeito da psicoterapia. Eu estava no último vídeo abordando a questão do trabalho nas diferentes dimensões, a dimensão cognitiva, a dimensão emocional e a dimensão corpórea ou físico, corpo físico, né? Então tem outras dimensões, obviamente, mas estamos começando por essas aí. Então um dos objetivos, eu disse também que no começo da psicoterapia, há muito mais um processo de acolhimento, né, para que se permita a formação do vínculo psicoterápico, porque é através desse vínculo terapêutico que vai se estabelecendo o processo da psicoterapia. É preciso que o paciente adquira, desenvolva confiança no psicoterapeuta, para que ele, o paciente, possa ir liberando as informações gradativamente, as informações que ele tem consciência, né? Porque aquelas que estão fora da área da consciência, somente através dos recursos, das técnicas, é que irão surgindo no campo da superfície, no campo da consciência de vigília. Então, o trabalho inicial é muito nesse sentido, o paciente poder expressar o que sente, a formação do vínculo, o paciente poder se perceber no próprio sofrimento, a relação dele com o sofrimento, com a vida, consigo próprio e com as demais pessoas. Então, é um trabalho inicial muito vinculado à relação, né? Relação do indivíduo consigo mesmo, a relação do indivíduo com aquilo que ele sente, para que ele possa, aos poucos, sair da esfera da rejeição do que ele sente para o acolhimento. Porque é através desse acolhimento que ele vai poder aprender a utilizar as sensações para se aprofundar no campo mental, no campo do inconsciente, criando a possibilidade de chegar até as matrizes daquele sofrimento, né? Então, essa, digamos assim, de forma muito resumida, né, é uma parte do trabalho. E aí o indivíduo é trabalhado na esfera pessoal, na esfera relacional, relação dele com a família de origem, com a família atual, relação profissional, relação do indivíduo com a vida, relação do indivíduo
com as suas, por exemplo, crenças religiosas, né? Como ele, se ele acredita em Deus, como ele se relaciona com essa figura, né? Como essa figura, como ela foi internalizada, isso tem uma importância muito grande no campo do trabalho da psicoterapia, pelo menos na psicologia transpessoal e em outras também. Né? Então, são inúmeros campos, inúmeras dimensões que vão sendo trabalhadas gradativamente. Por isso que não é um trabalho de um dia para o outro, né? Obviamente. É claro que com os recursos da transpessoal, isso pode, inclusive, abreviar o tempo. Em lugar de ser longos anos, ser um tempo bem mais curto, né? Agora, esse tempo também vai depender do funcionamento, das características de personalidade de cada indivíduo, né? Não vai ser o mesmo para todo mundo. Então, tem pessoas que com 3 meses já estão conseguindo resolver aquilo que motivou sua ida à psicoterapia. E tem outras pessoas que com 1 ano, 2 anos ainda estão caminhando em direção à compreensão do processo que as conduziu para aquele trabalho. Então, varia de indivíduo para indivíduo, não é igual para todo mundo, porque nós não somos iguais. Somos diferentes, nos desenvolvemos de forma diferente, amadurecemos ou não de formas diferentes, né? Cada um tem a sua criança magoada e ferida, internalizada, né? Se a gente fosse usar um termo da psicanálise, seria a libido não desenvolvida. Mas eu prefiro utilizar o termo a criança magoada e ferida, porque, obviamente, a nível do trabalho metafórico, a nível do trabalho em estados expandidos de consciência, trabalhar com a figura da criança magoada e ferida facilita bastante, né? Muito mesmo. Para que o indivíduo vá percebendo essa instância e percebendo-a, vá aprendendo a acolhê-la quando se dá conta que ela ou suas expressões estão emergindo no cotidiano. Porque a gente não muda propriamente na psicoterapia. A gente começa a mudar quando no cotidiano o aprendizado, as ressignificações ocorridas lá nas sessões de psicoterapia começam a se traduzir em novas ações, novas atitudes, novo enquadramento, numa relação diferenciada do indivíduo com aquilo que vem do seu mundo interior e com aquilo que a vida coloca em seu caminho, seja o que já é conhecido, ou sejam as novidades. Né? Então é um trabalho nesse sentido, né, que vai progredindo, né, gradativamente dentro das possibilidades de cada um. Se você quiser apressar como psicoterapeuta um processo, você pode abortá-lo, né? Você pode sabotá-lo, porque não dá para apressar. Né? Não tem, o inconsciente não obedece à pressa, não obedece a exigências, não obedece a cobranças, não obedece a comandos, né, que queiram forçá-lo a fazer aquilo para o qual ele ainda não está preparado, né? Ou dissolver uma defesa que o indivíduo, a nível de ego, ainda não está preparado para a dissolução daquela defesa psíquica. Então é um processo gradativo. Né? Quando você, por exemplo, coloca um esparadrapo, né, sobre num curativo, quando você vai arrancá-lo, você vai cuidando para que a retirada do esparadrapo seja o menos dolorosa possível. Né? Então, no processo de psicoterapia, o trabalho é nesse sentido, para que a percepção, a tomada de consciência, os processos de ressignificação sejam o menos doloroso possível para o paciente, né? Para que ele possa
conquistar o crescimento com o mínimo de dor que seja possível. É claro que a dor faz parte, né? Dói pra caramba quando você toma consciência que a maior parte do sofrimento que você está vivendo é você que está ocasionando pelo seu modo de funcionar, pela sua maneira de pensar, pelos padrões de personalidade. Então isso dói, né? E o ego ele não quer perceber isso, né? Porque além de doer, ainda vem o trabalho de modificar essa estrutura que já é antiga, né? Então, o ego, ele muitas vezes, ele rejeita isso, né? E quando percebe, às vezes até a nível consciente, a pessoa começa a dizer, eu não tenho mais tempo, agora é tarde, né? Como se estivesse dizendo, é trabalho demais, eu não quero fazer isso, né? Eu não quero fazer isso. Então, você vai ajudando para que a pessoa vá percebendo, de preferência, gradativamente, vá tomando consciência paulatinamente, na medida das suas possibilidades, e a partir dessa tomada de consciência, o que é para ser feito, tanto a nível da própria psicoterapia, ali dentro do consultório, como é aquilo que o paciente precisa fazer no contexto do seu dia a dia. Então, um grande abraço a todos.